Olá, a notícia está de volta com o deputado federal Henrique Eduardo Alves, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Deputado, quando o senhor foi candidato, apareceram na imprensa várias reportagens com acusações contra o senhor. O senhor respondeu da seguinte maneira: olha, estou há 42 anos no Supremo, no Supremo não, a gente estava falando do Supremo. Um dia posso chegar lá. Quem sabe um dia, né? Advogado que a presidente Dilma está para nomear um ministro do Supremo novo. Não, mas eu espero cumprir os 2 anos, pelo menos, do meu mandato. Mas aí o senhor pegou e respondeu: olha, eu estou há 42 anos, essas coisas apareceram agora. O senhor é um político e hoje se demanda muito a questão da transparência. Tem uma ação do Ministério Público por improbidade administrativa que pede a abertura do seu sigilo bancário, do seu sigilo fiscal. O senhor, na Justiça, impediu isso. Eu pergunto, um político, nesse caso, não deveria abrir o seu sigilo fiscal e bancário, deputado? Veja bem, há 42 anos na vida pública, com 11 mandatos parlamentares, de repente, há 15 dias, não foi nem um mês, começaram a surgir denúncias, coisa assim, menor sentido, né? E eu estranho, porque a pessoa que já foi como eu, relatou, por exemplo, do capital estrangeiro em meio de comunicação, relator do Minha Casa e Minha Vida, citar alguns, relator do pré-sal, eu fui relator, envolvendo interesses maiores e enormes, nunca se levantou uma vírgula. Então, o que eu não consigo ser e admitir, e não vou admitir, é ser vítima desse tipo de procedimento. Eu reajo porque eu fico indignado com esse tipo de comportamento. De repente, uma pessoa com a vida que eu tenho e o meu Estado que me conhece, me faz seu representante há 42 anos. O Estado que me julga há 4 anos me deu, na última eleição, a maior votação de todas as outras que eu obtive. Mas quando o senhor abre o sigilo, por exemplo, para o Ministério Público numa ação, o senhor não mata de vez a ação? Por que não abrir? Primeiro, ela está em sigilo, né? Sim. E, portanto, está sendo encaminhado para o meu advogado dentro das normas que ele me aconselha a assumir, né? Sem nenhuma dificuldade, sem nenhum constrangimento. Então, na hora que eu entendo isso, é um processo político, no tempo que foi feito, da maneira como foi feito, eu não posso concordar. Eu acho que muitas vezes é a maneira de conduzir, é a maneira de inquirir, é a maneira de constranger, que eu não posso, com a vida que eu tenho, concordar. Esse é um procedimento natural. Agora, você acha que veio de onde esse tipo de reportagem? Não sei, né? Depois de tantos anos, depois de tanta história, na véspera da eleição, o presidente da Câmara, eu acho que é uma coisa menor, eu acho que é uma coisa que certamente será decidida brevemente, da maneira que eu entendo ser justa e que eu mereço, e que vai exatamente coincidir com aquilo que o meu Estado pensa a meu respeito. Que quem conhece o deputado Henrique melhor é o povo do Rio Grande do Norte, que há 42 anos me faz seu representante. É o julgamento, portanto, mais importante da minha vida pública. Eu acho que vai se associar ao julgamento daqueles que irão julgar essa questão que está, portanto, a ser decidida. Deputado, teve um caso de uma empresa, de um assessor do senhor, do Aloísio Dutra de Almeida, né, que acabou surgindo como uma empresa que teria recebido supostamente recursos indevidos de emendas parlamentares. Aí a Folha de São Paulo, a Carta Capital foram lá na empresa, a empresa funcionava numa casinha, tinha lá um board chamado Galeguinho, ou seja, parecia uma suspeita de uma empresa de fachada para desviar recursos. O senhor exonerou o assessor do senhor. Mas um caso desse, deputado, não mostra justamente naquilo que a gente estava debatendo, que essas emendas parlamentares, muitas vezes, elas são mal utilizadas, e esse não é um exemplo concreto ali, perto do senhor, de uma suspeita de desvio de recursos que devia, por exemplo, levar uma reformulação de como se trata as emendas parlamentares? De jeito nenhum. Contesto todas as informações que foram dadas, considero até levianas e irresponsáveis. Você tem uma ideia, que já imaginou, e eu quero aqui afirmar, nos últimos 10 anos, para não falar dos 40, sim, eu devo ter apresentado em favor do meu Estado e obtido mais de 1.000 emendas. Não são 3 ou 4, 1.000 emendas. Eu devo ter carreado para o meu Estado em emendas individuais, em convênios para o município, para o Estado, perto de centenas de milhões nesses anos todos. E, de repente, véspera de uma disputa dessa, aí surge um questionamento em relação a uma empresa que não é de fachada. O repórter que esteve lá, esteve na hora do almoço, não é numa casinha, é numa área muito grande, muito valorizada, inclusive, onde tem um escritório. Mas isso aqui é má fé da imprensa, deputado? O senhor tem uma boa relação com a imprensa. Sei. Uma reportagem dessa, se de fato ela aconteceu desse jeito que o senhor está dizendo... Vou esclarecer mais. Diga. A ida lá foi na hora do almoço, onde tinha apenas o vigia da casa. Aí ficaram de voltar depois do almoço, na hora do expediente, 2 horas, não voltaram. Depois fizeram um contato provocado pela empresa, para no dia seguinte também não voltaram. Né? É uma área muito grande, a casa está situada no meio dela, e, portanto, a coisa perdeu-se por aí. A empresa tentou contato depois, demonstrou as informações, teve uma nota, inclusive, da Fierne, do CREA do meu Estado, provando, com dados, com afirmações, que a empresa existe há mais de 20 anos, é regularizada,
realiza obra em todo o estado de Rio Grande do Norte, para o governo do estado, para a Fierne, para várias empresas, mas nada disso foi sequer noticiado. Ou seja, do seu ponto de vista, é uma injustiça praticada pela imprensa. Gravíssima. Gravíssima. O senhor é um homem que tem uma boa relação eu com a não digo imprensa. injustiça, foi uma distorção. Porque aquilo que foi dito, o que foi rebatido, não saiu. As explicações que foram dadas não foram publicadas. A nota do CREA, da Federação da Indústria do meu estado, também não foi sequer mencionada em relação a isso. E quando se trata de 2, 3 ou 4 emendas, entre 1000. Né? Se eu quiser direcionar... O senhor defende alguma mudança na Se eu legislação for para direito de direcionar para resposta? alguma empresa, já pensou que eu poderia ter feito em 1000 emendas? Né? Não seria uma pequena empresa como é hoje. Por isso que eu queria perguntar para o senhor a questão do direito de resposta, que me parece uma coisa importante nesse caso. Já foi feita uma reportagem, depois não se esclareceram outras coisas que poderiam eventualmente contestar aquela reportagem. Teve uma decisão do Supremo que fragilizou a questão do direito de resposta, porque era uma legislação da época da ditadura. O senhor defende, no âmbito do Congresso, alguma aprovação de uma lei exclusiva para direito de resposta? Defendo, até porque não é que não seja dado, dá uma frase. Você manda uma explicação com começo, meio e fim, né? Onde tem que ter um conjunto de informações que você formaliza um pensamento e deixa claro um esclarecimento. Você pensa uma frase para dizer que não deu, mas não tem o sentido do começo, meio e fim. Isso distorce, portanto, o direito à resposta. Então, eu acho que o Congresso deve examinar, sim, uma coisa que não seja da velha ditadura. Quem foi a voz, é bom lembrar isso, né? Eu disse no meu discurso, a imprensa brasileira merece muito meu respeito. Quando era na ditadura, não tinha mais tinta nas canetas para escrever, nem tinha mais voz nas gargantas para poder falar. Quem falava isso eram os Henriques de ontem, de hoje e do amanhã. Então, isso aí é muito claro. A importância da liberdade de imprensa, eu acho que um país como o Brasil, democrático como o nosso, é fundamental e defendo ao extremo. Agora, tem que ter outro lado também. Quando praticada a injustiça, ou a distorção, ou o desconhecimento, ou a má-fé, até tem que haver o direito de resposta muito claro e rápido, porque se não penalizar pessoas... Exatamente, tem que ser feito um tipo de reparação. Você veja uma coisa, me deram um dia, numa dessas matérias, como eu estava sendo lobista de pessoas que queriam receber, portanto, indenização do processo passado, né, no Ministério da Justiça. E eu até lembro uma história, me visitou um certo dia... Eu, como perseguidos líder, pela ditadura que reclamam uma indenização no âmbito do Ministério da Justiça. Exatamente. Aí eu recebi alguns, como líder, que estavam reclamando, me citaram 2 ou 3 casos, de pessoas que estavam com 80 anos, 70 e poucos anos, doentes, prestes a morrer, e queriam receber isso em vida, né? E o processo rolava 10 anos, 12 anos no Ministério da Justiça. Se eu podia ajudar de alguma maneira... Uma reportagem a favor do senhor virou contra. Pois é, aí o que eu fiz? Pedi os dados, o processo, a fundamentação, como líder protocolei a solicitação para agilizar. Aí me deram como lobista de pessoas interessadas, que eu estava quebrando a impessoalidade na análise desse processo. Em uma das suas matérias me davam completeando patrocínio na Caixa Econômica para o ABC e o América, da Caixa Econômica. 2 clubes populares, e a Caixa é rigorosíssima em relação a esse tipo de atitude, a contrapartidas claras, transparência, mas de repente eu estava tentando de lobista também para conseguir patrocínio para os 2 clubes importantes do meu estado, de grandes torcidas, portanto interessante para a Caixa Econômica, e eu faria, faço e farei, mas de repente eu virei lobista também para clube de futebol. Quer dizer, uma coisa absurda. Isso faz parte... Estava no contexto daquela briga política pela disputa da presidência Estava de fogo Câmara, amigo, fogo inimigo, mas eu acho que o Congresso que me conhece, ou a Câmara, me fez o julgamento, me elegendo presidente da Casa para os próximos 2 anos. Deputado, o senhor esteve com o ex-presidente Lula no último dia 22. Há notícias de que o PT, uma parcela do PT, gostaria de trocar o candidato a vice-presidente. Tirar o Michel Temer, que é do PMDB, é hoje vice-presidente, e substituí-lo pelo Eduardo Campos, que hoje é governador de Pernambuco, é do PSB e que ameaça sair candidato a presidente. O que o senhor ouviu do presidente Lula em relação a essa vaga de vice na aliança PT-PMDB para 2014? Muito claro, e primeiro 2 coisas. Primeiro, a minha imensa alegria não foi nem a conversa pelo seu mérito, foi ver como está tão bem o presidente Lula. E está recuperado fisicamente? Muito bem na sua saúde, na sua disposição, sabe? Eu acho que esse é a grande notícia para o Brasil, porque vamos precisar muito do Lula, do presente no futuro, pelo presidente que ele foi, pelo líder político que ele é. Então, eu fiquei muito feliz em ver o Lula tão bem, primeiramente. E segundo, eu acho que em relação ao vice Michel Temer, não há o que discutir, porque ele é o maior partido do Brasil, né? Disputa com o PT na Câmara, mas é o maior partido no Senado, o maior partido tem prefeituras, né? Portanto, eu acho que o PMDB tem esse papel que vem mostrando ao Brasil a sua importância, até no programa que saiu ontem do PMDB, na quinta-feira,
mostrando a importância do Brasil nos últimos anos em tudo que aconteceu de bom para o país, que tem a participação decisiva do PMDB com suas votações na Câmara e no Senado. Então, acho que o PMDB, inequivocamente, terá, portanto, essa composição de um governo que está dando certo. E o candidato é o Michel Temer. Veja Aquela bem, ideia de lançá-lo ao governador de São Paulo, por não, exemplo. vamos recordar um pouquinho. Fernando Henrique teve como vice Marco Maciel, Sim. nos 2 mandatos. Sim. Brent Lula teve como vice Zé Alencar nos 2 mandatos. O governo estava dando certo, renovaram o time, mantiveram o time. Lula, governo que deu certo, manteve o time. Dilma, o governo está dando certo, uma aprovação de 80% da opinião pública. Por que mudar o time? Por que fazer isso? A não ser um jogo menor de uma intriga política que não vai, portanto, ter espaço nesse momento. A nossa composição está feita, está firmada, o povo está aprovando o governo Dilma Michel, PT, PMDB. Queremos avançar mais ainda, até na questão econômica que no começo falamos. E o PMDB não vai abrir mão do Michel na vice. Não tem porquê. Michel une o maior partido do Brasil. Ele hoje é a maior liderança do PMDB. Ele traz para essa chapa a qualidade, a capilaridade do maior partido do Brasil. Por que Deputado, mudar? o nosso tempo... Isso é uma intriga menor que o Brent Lula, na conversa com ele, foi muito claro, elogiou muito o Michel. Elogiou muito o Michel pela sua competência, pela sua lealdade, pela sua educação, pela sua postura, pela sua história, e que seria uma grande honra para a presidenta Dilma ter o novo na chapa. Esse é um assunto encerrado para o PMDB. Deputado, infelizmente o nosso programa está acabando o tempo, mas eu queria uma palavra do senhor sobre reforma política. Ela é muito complicada, há vários pontos, então eu não queria detalhar cada ponto com o senhor. Mas o que eu escuto como jornalista há 20 anos é que nós vamos fazer uma reforma política, discussões sobre reformas políticas, e a gente vê modificações pontuais. Eu pergunto para o senhor acha que haverá na sua gestão a aprovação mesmo de uma reforma política? O que tem de diferente agora que levará o Henrique Eduardo Alves, como eu tenho visto em declarações do senhor, a dizer que vai aprovar uma reforma política aí até abril? Essa é outra questão, minha culpa que eu faço também. A gente tem que reconhecer nossos erros, até para não errar de novo, ou então errar menos. E essa questão da reforma política é muito grave. Todo o Brasil quer votar, quer que o Conexo vote uma reforma política. O modelo que está aí se exauriu, está esgotado na sua capacidade de criar, de renovar, de valorizar a democracia, os partidos políticos. Então, só que você sabe, se reunir 10 pessoas em torno de uma mesa, você não consegue, não teve nem consenso, a maioria estável para esta ou aquela proposta. Mas nem por isso deixamos de votar. O que eu digo é, a Câmara pode errar no sim ou no não. Votar sim, melhor do não, votar não, melhor do sim. Mas não pode deixar de dizer sim ou não, tem que votar. Então, já estou pautando para o dia 9 de abril, 9 e 10, a votação da reforma política do relatório do deputado Henrique Fontana. O que vai passar, eu não sei. Mas que vai ser votado, eu sei. Vamos precisar fazer um outro programa para discutir só a reforma política. Eu acho que até com o relator, que eu acho que ele tem propostas que vão mexer, coisas de eleições, sim, financiamento público, modelo, sistema eleitoral. Agora, a Câmara vai decidir. Vai decidir por voto. Uma decisão vai sair dali. Vai sair. Nem que seja matar completamente a reforma, mas esse assunto vai tirar. Que eu espero que não, né? Que algumas coisas possamos avançar. Só vai tomar uma decisão sobre ela, é isso? A casa vai tomar. Deputado, chegamos aqui ao final, tem o pinga-fogo, eu peço que o senhor responda em 1, 2 palavras, por gentileza. Vamos lá. Michel Temer. Uma grande liderança do Brasil e a maior liderança do PMDB. Eduardo Campos. Um governador que honra o seu estado de Pernambuco, uma administração revolucionária que merece o nosso respeito e o respeito do Nordeste brasileiro. Aécio Neves. Um político experiente, aprendeu muito com seu avô, Tancredo Neves, um grande governador de Minas, nos 2 mandatos que exerceu, meu amigo pessoal, né? Que é uma coisa talvez menor nessa análise que eu faço, mas merece muito respeito também do Brasil. Marina Silva. Eu acho que foi uma ministra um foco muito acentuado no meio ambiente. Talvez lhe falte um pouco mais a visão do Brasil real, do Brasil como um todo, não apenas com foco importantíssimo no meio ambiente, mas talvez lhe falte uma experiência nos temas outros que fazem o Brasil verdadeiro da educação, da segurança, da infraestrutura, que pode complementar, portanto, o seu acervo. Maior desafio do Brasil, deputado? Eu acho que é fazer valorizar cada vez mais a participação do cidadão, ele acreditar nesse país, né? Eu acho que melhorou muito de um tempo para cá, né? Mas eu acho que tem que acrescentar mais isso, mostrar que o povo brasileiro, quando quer, ele pode conseguir, cobrando, fiscalizando, indo para cima, seja de poder for, o judiciário, o legislativo ou o executivo. O maior desafio do planeta? Do planeta é a paz. Eu acho que a paz, qualificando, portanto, com situações de dignidade para a vida do cidadão. Um amor. Um amor. Acho que ficaria com meus filhos, que é um amor eterno. Uma paixão. Paixão, eu acho que para mim é a política. Exercer a vida pública com dignidade, servindo, portanto, ao meu Estado como seu representante. Um lugar preferido? Eu acho que é Natal, a cidade que eu vivo, né? E que, portanto, tenho lá meus prazeres, minhas obrigações, aquele que me realiza
como cidadão, como família, sem esquecer também a minha querida cidade do Rio de Janeiro, onde eu nasci, né? Que tem um apego muito grande e respeito por ela. Uma surpresa na sua vida? Eu acho que seria ver o Congresso e particularmente a Câmara poder resgatar o que eu acho que fará a sua dignidade, a sua altivez, interagindo com a sociedade brasileira. Eu quero terminar esse meu mandato sem aquela preocupação. Eu não fiz, mas o que virá vai fazer, não. Porque tem 42 anos, é fazer ou fazer. Achei Eu quero ter essa grata surpresa. Achei que ia falar ver o Vasco campeão. Quase, chegou aqui, né? Mas tem que pensar no América também. No Natal eu fiquei dividido. Tá certo. Um ódio? Eu acho que é a injustiça, né? Aquilo que maltrata, que, portanto, torna as pessoas vítimas, muitas vezes, de julgamentos que não são corretos e que, às vezes, ao longo da vida, é difícil se recuperar. Eu acho que a justiça é uma coisa que macula as pessoas. Um arrependimento? Um arrependimento? Um arrependimento? Não, eu acho que as coisas que eu fiz, eu acho que eu faria todas elas de novo. Eu que poderia também me arrepender, não me arrepender, mas lamentar. Não seria lamentar. Meu pai não está vivo hoje para me ver. Presidente da Câmara ali, né? Um sonho do senhor? Eu acho que eu voltaria ao parlamento. Nesses 2 anos, terminar e olhar para aquela casa e dizer, cumpri meu dever. Deputado, quero agradecer muito a sua entrevista. Muito obrigado aí. Encontrou tempo numa semana complicada para vir. Boa sorte para o senhor. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, muito obrigado pelo espectador. Obrigado. Boa noite. A notícia volta na semana que vem, logo após o Dr. Hollywood. Você pode ver todas as nossas entrevistas no nosso site. O endereço está embaixo na tela para você. E acompanhar as notícias do programa pelo meu Twitter. Eu agradeço muito a audiência. Tenha uma excelente semana e muito boa noite.